Olá, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor a todos. Olha, nós aqui mais uma vez, para trazer um vídeo com ensinamentos, informações importantes e eu creio que muito valiosas para você, que lidera aí um pequeno grupo, um grupo de discipulado ou uma célula, você que se envolve, está diretamente envolvido aí na preciosa missão, de discipular pessoas, de auxiliar pessoas nessa jornada com Cristo. Amém? Último vídeo, eu fiz aí eu estava preparando, uma palavra, um compartilhamento de uma mensagem, para o discipulado que ocorreria naquela semana, e até citei, a leitura, ou fiz uma indicação deste material aqui, pequenos grupos, implantação, revitalização e multiplicação na igreja, É um livro muito bom que eu estou lendo, Eu super indico aí para você que trabalha com pequenos grupos de discipulado e assim por diante. Tem sido muito bom, tem confirmado muitas coisas ao meu coração e me ensinado coisas novas aqui. É um excelente material, muito sério ele. Bom, e o que eu quero trazer aqui para nós hoje sobre o discipulado? O que é o discipulado em primeiro lugar? Para você que é discipulador, e creio que também você é discípulo, você precisa entender o que é o discipulado, do que se trata o discipulado. O discipulado, ele fala da nossa jornada, a nossa imitação de Cristo, é o nosso aperfeiçoamento como cristãos. O Senhor Jesus, ele revela o propósito, a essência, o objetivo do discipulado quando ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado, ele é a autonegação de si mesmo, O discipulado é abraçar a vontade de Deus e procurar se parecer mais com Jesus. É um grande desafio, O Senhor, ele ilustra, o discipulado, comparando o discipulado com uma grande construção. O Senhor diz que todo aquele que for construir um grande edifício, uma grande obra, ele deve primeiramente se sentar e calcular o preço, o valor e os custos daquela obra, para que, dando início, ele não venha passar vergonha lá na frente, nos indicando que o discipulado, ele possui um custo, ele possui um preço. Não existe discipulado sem cruz. E da mesma forma, não existe o discipulado sendo vivido de forma solitária. O discipulado, ele é vivido de maneira, vamos assim por dizer, conjunta, O escritor de Provérbios diz lá em Provérbios 27, diz que assim como o ferro afia o outro ferro, o irmão aperfeiçoa o outro irmão, ajuda o outro irmão a crescer, a evoluir e assim por diante. Bom, então, quando se trata de discipulado, você que vai liderar um grupo de discipulado, você tem que entender que existem diversas maneiras de atuar no discipulado. Entre elas, nós vemos aí uma escola dominical, onde as instruções são dadas, porque o discipulado também deve ocorrer de forma didática. Nós vemos aí os pequenos grupos, as células, os grupos aí de convívio, grupos onde as pessoas se reúnem para talvez ler um livro, para aprender algo de Deus. Não importa talvez a quantidade de pessoas que existem nesse discipulado. Existe também o discipulado 1 a 1. E muitas vezes esse discipulado, ele ocorre talvez quando você vai fazer uma caminhada aí com um amigo, e onde vocês começam a conversar, trocar experiências, e instruções são dadas de um crente mais experiente a outro que está procurando crescer e evoluir aí na sua vida espiritual com Cristo, e crescer e aprender realmente. Mas o discipulado, ele tem um propósito. Por exemplo, eu costumo fazer visitas, eu realizo reuniões de discipulado aqui em casa, grande parte dos cultos que nós ministramos na igreja são cultos muito voltados para o ensino mesmo, com um pouco mais de zelo, de profundidade, com o objetivo talvez de transmitir
um ensinamento com qualidade, porque isso também faz parte do discipulado. Quando nós nos reunimos aqui nas quartas-feiras, que eu às vezes costumo falar com os irmãos? Que o discipulado ele tem um propósito. O discipulado tem que ter um propósito. E eu quero citar algumas coisas aqui desse livro aqui, que realmente foram muito importantes, né? Porque as pessoas precisam se lembrar do porquê do discipulado. Por que você precisa ser discipulado? Por que você precisa discipular alguém? O discipulado ele é parte fundamental na vida da igreja. Sem discipulado, irmãos, a igreja nem sequer existiria, né? E qualquer pessoa que resiste ao discipulado, você pode ter certeza que essa pessoa está resistindo à obra de Deus e resistindo à vontade de Deus. Então, o autor aqui nesse livro, deixa eu encontrar aqui, ele, já passei aqui da página, deveria ter separado, né? Vou encontrar aqui para os irmãos, em nome de Jesus. Onde ele vai falar sobre os elementos-chave, né? O que precisa acontecer comigo, né? Uma vez que sou discipulado. O que eu devo esperar, né, dos discípulos que estão ali, e creio eu não são meus, né, eles são de Cristo, mas eu sou uma ferramenta. Eu não tenho essa inclinação de, né? Mas esses discípulos, né, que são discípulos de Jesus, o que eu devo esperar deles? O que eu devo esperar do trabalho do discipulado? Então, aqui o autor, na página número 22, perdão, na página número 22, eu creio que ainda aí no capítulo 1, ele vai falar sobre esses elementos, que são elementos-chave. O primeiro deles é o conteúdo do Evangelho, né? Que está firmado na fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor pela sua obra e reconciliação realizada na cruz. Então esse é o primeiro elemento, né? Aonde Jesus ele se torna o centro da minha vida, aonde toda a minha vida deve se voltar para Ele, como Ele sendo meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Isso, de certa maneira, para muitos soa de forma muito óbvia, né? Mas nós vemos que muitas vezes na prática não é. Muitas vezes nós vemos, talvez, pregações, reuniões, aonde elas trazem um aspecto muito antropocêntrico, aonde não se mira tanto na pessoa, na obra e nos ensinamentos de Jesus, e nós colocamos outras coisas como meios de alcançar aquilo que supostamente Deus tem para nós. Nós precisamos sempre relembrar essas pessoas, até mesmo um cristão mais velho, né? O que é o Evangelho e do que se trata. O Evangelho, ele precisa estar no nosso cardápio do começo ao fim. O discipulado, ele sempre enfatiza a obra de Cristo na cruz, né? Se você olhar as instruções do apóstolo Paulo em Coríntios 11 a respeito da ceia do Senhor, ele fala que o pão e o vinho deveriam ser comidos em memória dele. Ou seja, para trazer à memória quem Cristo é, o que Cristo fez, o que Cristo realizou, o que Cristo ensinou. E lembrando que a ceia, ela possui o seu sentido sendo feita em comunidade. Então, o primeiro elemento que você deve trazer para o seu discipulado é a centralidade do Evangelho, a centralidade de Cristo, um Evangelho que está firmado a sua fé em Jesus. O segundo elemento que nós devemos enfatizar e trazer por nós discipulado é um novo estilo de vida que é fruto da presença do Espírito Santo naquele que crê em Jesus. Este Evangelho recebido pela fé produz a vida cristã, né? A nova maneira de viver à luz do reino. Então, devemos sempre enfatizar que existe uma maneira de viver, né,
que ela é resultado da nossa fé em Cristo. O estilo de vida no discipulado, ele conta muito, né? Se não há um desenvolvimento dessa vida, se essa vida não é realmente uma vida gerada pelo Espírito Santo, se não há mudanças, se não há transformação no caráter, né? Se não há um crescimento espiritual, se não há diferença naquela pessoa entre o dia que ela se converteu e antes disso, então há uma falha no discipulado. O discipulado, ele vem sempre nos ressaltar um novo estilo de vida que é fruto da presença do Espírito Santo em nós, né? E o terceiro aspecto que nós devemos ter aqui, que o autor menciona, ele fala a experiência do pertencimento. A fé não é apenas uma relação pessoal com Deus, ela nos integra no corpo de Cristo, a comunidade cristã. Então, é uma ênfase que nós devemos dar, é um elemento importantíssimo, né, que é os relacionamentos, os vínculos, o amor fraternal que deve ter entre os irmãos, é o comprometimento um com o outro, né? É você se doar e outros se doarem, é a experiência de pertencer a uma família, a um corpo, a um propósito. Amém? Esses elementos, eles são muito importantes. Sem esses elementos, eu acredito, né, como o autor que ele traz aqui, nós temos um discipulado deficiente, sem propósitos, em vão, sem qualquer objetivo. Então, eu quero realmente trazer isso para você, né? Você que é líder de discipulado, procure se firmar nesses três elementos, que é o Evangelho de Jesus sempre sendo ressaltado, um novo estilo de vida sempre sendo ressaltado e a experiência do pertencimento. Que você cresça muito, que nós juntos possamos crescer como discípulos. Olha aqui, ó, recomendo, né, livraço aqui, muito bom, você encontra na Amazon, não é caro, é barato, é um preço ótimo, né? E que Deus abençoe a sua vida. Então, eu quero também te pedir, né, deixa aí o seu like, talvez se inscreva no canal, né? Você não vai morrer, né? E compartilhe com outras pessoas, né? Eu acredito que pode ajudar muito, 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 em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida para a glória e louvor de Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.